E a sua opinião, você estando preparado para as duas, você gostaria de fazer o quê? Qual que você faria? CESP ou você preferiria múltipla escolha? Olha, boa pergunta, viu? Porque assim, eu queria te perguntar, como você fez bastante prova, então provavelmente você deve ter feito bastante CESP e bastante múltipla escolha. É. O que mais te fez aprovar ou te fez reprovar? Ou que você falou, putz, gostei da prova, não gostei dessa prova? É. É que aí eu falaria mais de bancas. Sim, pode falar, Porque, claro. por exemplo, tem bancas que eu não gosto, eu não acho que privilegio o conhecimento, então Mas pode falar. um tipo Pode específico. falar, Posso meter o pau, né? Claro. Pode falar aqui. Aqui Tá é um tranquilo. podcast Não desaprovado. tem nenhuma patrocinando a gente mesmo, então manda Por bala. enquanto, né? Eu vou aproveitar que o e a canal tá opinião assim, aqui- aí posso falar o que eu quiser. E a né? opinião sem, aqui tem que ser imparcial mesmo. sem represálias. Até né? Quando tiver, a gente já te dá um toque. Ó, essa aqui é patrocínio, então você dá uma maneirada. Marcelo, tô Por sendo enquanto, patrocinado pela GV, você não fala mal da GV aqui pra mim, não. pode descer além. então. Porque aqui também é interessante, você pode meter o pau mesmo, porque assim, o cara que tá assistindo a gente, o concurseiro que tá assistindo a gente, ele também quer saber disso. Uhum. Às vezes ele fala, pô, eu nunca tinha visto essa visão aí. Não, com certeza. Sabe? E você vai descobrindo com o tempo, né? Se você não Isso. passa por várias bancas, você fica meio que parcial na visão, né? Sim. O que eu acho? Acho que concurseiro, primeiro, né? Concurseiro tem que saber jogar o jogo. Então, independente da banca que for, se for o concurso que você quer, você tem que aprender o jogo daquela banca. E não tem banca, nesse momento não tem banca pior ou melhor. Tem a banca do seu concurso e tem que ir pra frente e aprender como ela se comporta. E não tem espaço para concurseiro ficar falando, essa banca é assim, essa banca é assado. Tem que jogar o jogo. Mas dito isso, o que eu acho? Tem algumas bancas que são muito literais. Né? Então, por exemplo, a VUNESP. A VUNESP é uma banca muito literal. Tem um lado bom e um lado ruim. O que é o lado bom disso? Uma pessoa que tem pouco tempo de estudo, pouca profundidade técnica, ela consegue se dar bem na VUNESP em curto período um curto espaço de tempo, que foi o que aconteceu comigo. Eu estudei 4 meses para minha prova do Tribunal de Contas. Saindo do zero. Se fosse, Nossa, se saiu fosse do zero, desculpa. do zero. E aí quando o pessoal fica, do zero mesmo? Do zero mesmo. Eu não sabia o que era a Constituição, eu não sabia o que era a Constituição. Nossa, então essa daí foi bem exceção mesmo. Do zero. Porque o Daniel, ele estudou 2 anos para fazer a primeira prova. Não. Eu Você estudei foi do 4 zero? meses, assim, pedi demissão do meu trabalho, foi a história assim. Pedi demissão do meu trabalho em setembro, em dezembro eu fiz a prova do tribunal. E você não sabia que VUNESP era literalidade Não de lei, sabia. né? Graças a Deus, foi uma grata surpresa, assim. Acho que, assim, o fato de ter passado tão rápido foi uma confluência de vários fatores. A banca era a VUNESP, o edital foi enxuto e eu tinha muito tempo, né? Porque eu estava saindo da iniciativa privada, estava acostumado a trabalhar 12 horas por dia, 13, 14 horas por dia. Aí eu falei, vou aplicar isso aqui no estudo. Então não foi que tinha semana que eu estudava mais de 70 horas. Nossa, cara. Foi um negócio meio insano, assim. Mas enfim, a VUNESP tem muita... O resumo, o grande resumo. A VUNESP tem muita literalidade. Então, para você se dar bem numa banca como essa, não depende muito da sua bagagem. Você tem que ficar lá comendo a lei. Porque é isso que vai cair. E se você errar uma questãozinha que é fácil, você vai lá para baixo. Então, acho que isso não privilegia muito aquele concurseiro experiente, com profundidade técnica, porque é uma banca simples, é simplória na forma de fazer questão. Ela vai copiar e colar. A FCC já foi muito assim e hoje ela tem essa tendência de melhorar. Mudou muito. Tanto até que FCC o pessoal falava Fundação Copia e Cola. O pessoal chamava de Fundação Copia e Cola. Pois é, mas ela mudou bastante. Mudou O problema da FCC hoje é que ela copia muitas questões que ela fez. Então, esse lance de ter questão copiada tal, modelo de questão, não copiada literalmente, mas o modelo da questão. Por exemplo, uma questão de contabilidade lá, que ela faz um cálculo do tipo assim, para você resolver a questão, você precisa pegar x menos y. Aí ela replica esse modelo para todas as demais questões daquela matéria de contabilidade. Ou seja, o cara fez uma questão, ele sabe responder as 200 que vem pela frente, porque ela só muda o personagem e o valor. Ela não varia, né? Não muda. Ela não varia. Então, também é uma banca simplória que eu acho que não privilegia aquele concurseiro experiente com profundidade técnica que está há muito tempo ali. E a nota de corte da Carlos Chagas ainda está alta, né? Ainda é alta. Ainda é alta. Bem Beleza. alta, então né? a gente tem, sei lá, digamos assim, uma faixa, né? Tem a VUNESP, tem a FCC, de provas um pouco mais elaboradas que a da VUNESP. Entenda-se elaboradas aqui com questões inéditas, bem trabalhadas, que fogem da literalidade, tá? E aí a gente tem a FGV, em termos de questão múltipla escolha. A FGV, nos últimos anos, ela tem elaborado questões assim muito difíceis.
E às vezes é muito difícil porque ela pega, por exemplo, a administração pública. Ela pega um autor X lá da GV que ninguém sabe, ninguém estudou, com uma definição. Pô, esses dias eu peguei uma questão para comentar que ela inventou uma nova classificação lá de gestão de competências que ninguém sabia. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. Nem professores que eu tive na faculdade lá na USP conheciam a classificação lá. E ela inventou lá e botou lá, beleza. Essa questão todo mundo erra. Mas tem boas partes das questões da GV que são complexas. E você precisa ter uma profundidade técnica para responder. Você precisa conhecer muito bem os termos, precisa conhecer os manuais no detalhe. Se você pegar a prova da GV do TCU, tem questões muito difíceis que vários professores de cursinhos não conseguiam responder. Tanto é que o TCU foi um dos raríssimos casos que não lançaram os principais cursinhos, eles não conseguiram lançar gabarito no mesmo dia, extraoficial, porque ficava rodando lá, não conseguia fazer a prova. Olha isso, com consulta e tudo. Sim, eu imagino. E aí, a hora que saiu o gabarito oficial da banca, os cursinhos erraram, tipo, se eu não me engano, acho que foi um negócio assim, 30%. Tipo, eles com o tempo... E não é um demérito dos professores, Sim, não. É eu porque sei, a prova está muito entendo. difícil. Muito difícil. Eles com tempo, tudo tal, com material de apoio, erraram as alternativas. Então, são questões que eu acho legal da GV, é isso de elaborar questões inéditas que privilegiam raciocínio, não só decoreba, que vão usam, né, a profundidade técnica que é necessária de um concurseiro que já está há um tempo e tal. Então, acho que para concurseiros experientes, a GV ela é melhor. E a CESP é o caso à parte, né? Porque esse modelo de questão de certo e errado, às vezes, ele é um pouco injusto. Às vezes, tá? Porque se você for ver, se você for fazer os concursos do CESP, da Sebrasp, né? Você vê que muita questão vira nos recursos. A prova vira quase outra após os recursos. Anulam 12, 15 questões. Pois é. 15 E questões. aí eu acho meio triste isso, né? Porque, pô, você vai lá, aí 20% da sua nota preliminar é trocada. E como é certo e errado, você perde uma errada, anula uma certa, você acaba variando muito a posição. E quando tem muita troca de gabarito assim, que é a média do Sebrasp, tipo assim, 20% da prova variando, você pensa se o cara, pô, por que o cara com um negócio na mão me faz uma questão... 20% das questões que os caras elaboram são dúbias? Parece que é intencional, até parece, né? É Então, estranho, cara, né? é estranho, entendeu? Então, por mais que seja... o CESP tem várias questões muito bem elaboradas também, Tem bastante, né? sim. De forma até inteligentes, né? Que depois que você vê o gabarito, você fala, nossa, que sacada e tal. Mas tem esse problema aí de eles anularem muito, aí a fase recursal é quase outra etapa do concurso, e eu não gosto tanto. Então, assim, todas as críticas colocando a par, né, a parte assim, todas as críticas que eu tenho em relação ao GV, eu acho que para um concurseiro que está muito tempo na estrada ali e que é uma prova que privilegie seu conhecimento e que traga esse desafio e que ele consiga aportar tudo que ele traz, eu acho que a GV é melhor. Para o concurseiro iniciante, bancas como VUNESP e FCC são melhores. E para o caos é o CESP, né? Então, CESP, como você fez muitas questões, então você sabe me responder. CESP também faz provas de múltipla escolha, né? Faz. E o que você acha da prova deles de múltipla escolha? Você acha As provas de múltipla escolha do CESP são parecidas com as provas da GV. Que eu acho muito legais também essas São boas. questões. São boas questões. Eu prefiro o CESP múltipla escolha do que o CESP certo e errado. Porque são poucas provas também que eles fazem múltipla escolha, né? São. Na base, assim, são raras as questões de CESP que você encontra. São, sei lá, eu diria uns 10, 15% só. O resto é certo e errado. Entendi.